Evangelho de João, no capítulo 1, no verso de 1 a 5, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Assim então, meus amados irmãos, nesse texto nós vamos aprender sobre aquilo que muitos até hoje querem negar: o governo soberano do Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ouvir e de cantar: o seu governo, o seu reino é de eternidade a eternidade. O seu reino não terá fim. Alguns estudiosos consideram o Evangelho de João a obra literária mais importante da história. Nenhuma obra jamais foi traduzida em tantos idiomas e distribuída como o Evangelho de João. O Evangelho de João é distribuído nas escolas pelos gideões, é distribuído nos hotéis, é distribuído também nos batalhões das polícias. Esse Evangelho foi escrito já no final do 1º século da vinda de Cristo, da era cristã, quando o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas já estavam em circulação há mais de 20 anos. Assim também, esse Evangelho foi escrito depois que os apóstolos todos já estavam mortos, já haviam sido mortos cruelmente, já haviam sido tirados de circulação, encerrando então os seus ministérios de forma precocemente. João escreveu esse evangelho para defender a fé cristã de um ataque desqualificado, de uma heresia que devastava a igreja da sua época, o chamado gnosticismo, como nós hoje podemos chamar de as grandes heresias do nosso tempo. Portanto, meus amados irmãos, João escreve esse evangelho para provar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, ele não deixou de ser homem também quando ele retornou ao céu. Então o apóstolo João, no entendimento da eternidade, ele dá luz, ele acende a luz da história para revelar Jesus verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E ele começou esse texto dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João, meus amados irmãos, é categórico ao afirmar que no princípio era o Verbo, indicando que Jesus estava com Deus já de antemão, que Jesus já existia desde a fundação de todas as coisas. Lá no ato da criação, Jesus Cristo estava lá reinando soberanamente. Assim então, Jesus existe antes que existisse o tempo. Desde o princípio da história, Jesus é eterno. Meus amados irmãos, a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e João inicia esse evangelho dizendo que Jesus é divino, que ele é eterno, que ele estava com Deus face a face. O que João está nos dizendo, meus amados irmãos, é que ele era Deus, que ele era luz, que ele era igual ao Pai, e que ele caminhava junto com o Pai. Por isso nós podemos afirmar, como nós acabamos de cantar, que o seu reinado será sem fim, não apenas por ser superior aos anjos, não apenas por ser superior às outras criaturas que Deus havia criado, mas por ser da mesma natureza, por ser da mesma espécie, por ser da mesma essência, tendo ele os mesmos atributos do Pai, as mesmas obras também o fazia. Portanto, foi o próprio Jesus Cristo que disse: quem vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um.
Já no verso 2, João diz que ele estava no princípio com Deus. Que princípio? Diz-nos o texto que o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Jesus estava lá. Jesus não estava assentado como um filho fica assentado contemplando o pai fazer alguma obra de criação ou criar alguma coisa ali contemplando uma obra de arte. Jesus não estava lá olhando o pai realizando essas obras e admirados. Mas no verso 3, João diz assim, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas por ele. João utiliza dessa verdade, meus amados irmãos, então, para colocar um fim aos assuntos negativos sobre a divindade de Jesus, que são discutidas até nos dias de hoje por alguns incrédulos, contumaz, rebeldes, que continuam ainda a desacreditar, como houve em todo o tempo e na história da humanidade. Aquele Jesus que não teve lugar na hospedaria, aquele Jesus que foi perseguido ainda quando criança, porque queriam destruí-lo, aquele Jesus que foi rejeitado pelas autoridades judaicas, pelos líderes religiosos, aquele Jesus que após tanta rejeição foi levado à cruz, pensando estarem exterminando ele de uma vez por todas. Ele mesmo continua ainda a ser rejeitado até nos dias de hoje, mas ele continuará tendo o seu reinado sem fim. Assim, então, em primeiro lugar, meus amados irmãos, queremos destacar que João, nesse texto, em primeiro lugar, prova a eternidade de Jesus. Ele está dizendo para nós, meus amados irmãos, que a eternidade de Deus, de Jesus, é um atributo da sua característica, da sua personalidade, do seu caráter, do seu ser. Foi pela obra, ou foi pela sua soberana vontade que as coisas vieram a existir. Nada do que foi feito se fez sem ele. Correndo um pouquinho, eu quero destacar já em segundo lugar. Em segundo lugar, meus amados irmãos, nada existe sem que a vontade dele se cumpra. Então, portanto, aquela teoria da existência e evolução não existe. Todas as coisas provam, então, a criação do Senhor Jesus Cristo. Eu não vim à existência por evolução, eu vim à existência pela criação do próprio Deus. Certa feita estava ouvindo uma mensagem do reverendo Daniel, e ele dizia sobre a evolução, e então ele perguntava a si mesmo e também aos irmãos, dizendo, se existe evolução, por que a lagartixa nunca virou jacaré? Ela continua sendo ela mesma. Meus amados irmãos, foram as mãos do glorioso e poderoso Senhor Jesus Cristo que nos colocou aqui. E se Ele nos colocou aqui, Ele não fez isso por acaso, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Por isso o seu reinado será, quem pode repetir comigo? O seu reinado será? Sim. Ah, glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, para a glória dEle. Ele sustenta e governa todas as coisas de forma soberana, majestosa. Tudo foi criado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade, meus amados irmãos, é que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E todos nós vimos a sua glória. João diz que Jesus é a luz do mundo, a verdadeira luz que, vindo do mundo, ilumina a todo homem. A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Assim então, meus amados irmãos, esse é o Jesus que, vindo ao mundo, trouxe vida a todos nós, a todos os homens. É esse Jesus que tem poder para sustentar todas as coisas por toda a eternidade, soberanamente, porque o seu reinado... Uai, já esqueceram? Porque o seu, vamos lá? O seu reinado não tem fim, não terá fim. Você pode conhecê-lo ainda hoje, você pode reconhecer o seu senhorio, você pode reconhecer Jesus como seu Salvador ainda hoje, porque Ele é a única esperança nossa.
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele é assim, meus amados irmãos, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode trazer paz aos nossos corações, só Ele pode dar esperança, só Ele pode dar alegria, só Ele pode dar vida, e vida em abundância. Se nós o reconhecermos como Senhor absoluto da nossa vida, nós teremos nossos pecados perdoados, nós teremos a certeza que o Espírito Santo de Deus vai transformar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, vai nos tornarmos uma nova criatura, nos dando um novo coração. Jesus pode dar nova vida a todos nós. O Senhor Jesus Cristo pode escrever o seu nome no livro da vida. Só Ele pode fazer isso por nós. Portanto, meus amados irmãos, esta é a mensagem que precisa ser pregada ano após ano, por toda a eternidade, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o Natal é o Verbo de Deus encarnado, é o Filho de Deus que, vindo ao mundo, e agora terá o seu reinado sem fim. O profeta Isaías indicava Deus para a ansiedade do povo. Isaías anunciava a palavra de Deus de forma clara, objetiva, mostrando as promessas de Deus para a humanidade, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Quem é esse maravilhoso conselheiro que viria? O nome dele é Jesus, e ele é a resposta que traz alívio para o nosso coração, para as nossas dúvidas, para os nossos medos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 3, ele afirma que em Jesus Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Natal de Cristo, meus amados irmãos, é a resposta que a nossa alma anseia. O Natal de Cristo é a resposta para a humanidade. Ele é o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. O seu reino será? Sim. E Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. Portanto, nos momentos de tribulações e tristeza, Jesus é a solução definitiva para dar paz à nossa alma. Entregue-se hoje mesmo a Jesus. Ele é o Deus onisciente, Ele sabe tudo o que está passando em nossa mente e em nosso coração o tempo todo. Conhece as nossas angústias, conhece também as nossas dores por dentro e por fora. Ele e só Ele pode melhorar a nossa vida, o nosso coração. E que neste Natal seja um marco na sua história com Jesus, o Verbo de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? O seu reino será sem fim. Portanto, meus amados irmãos, convido a se colocar em pé neste momento para nós orarmos, encerrando assim os nossos trabalhos desta noite, com gratidão em nossos corações, fechando os nossos olhos e clamando ao Senhor que o nosso Natal seja um Natal diferenciado de todos os outros que você já viveu na sua vida. Não sei, não importa quais são eles ou como foram eles, mas que você, neste Natal, tenha realmente um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo e que Ele nasce definitivamente no seu coração. Curve sua fronte e feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela palavra que nos enviaste e pelas suas verdades que na sua palavra transmite, pela forma insondável, pela riqueza que tem trazido em nossos corações. Te pedimos, Senhor, nosso Deus, aplique essa palavra cantada em nossos corações, aplique essa palavra falada em nossos corações, e assim, ó Deus, nós te louvamos o teu santo e bendito nome, que por sua graça
graça nos dá a oportunidade para passarmos um Natal como respostas para as nossas ansiedades, para os nossos medos, para as nossas culpas. Pai bondoso, tem misericórdia. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda tem dúvida, que ainda não tomou a decisão pelo Senhor Jesus, nasça agora, Senhor, no coração dele. Espírito Santo, mova esses corações, e que a luz intensamente desse Natal não só brilhe nas árvores, não só brilhe nas praças da cidade, mas brilhe agora no coração de todos que aqui se encontram, e todos aqueles que nos assistem, quer onde estiverem, para te verem, para te conhecerem e para se entregarem ao Senhor, para que possam te buscarem tempo de poder encontrar. Ajude aqueles, Senhor, que querem consertar as suas vidas e conscientizá-los, ó Deus, da necessidade que eles têm de Ti. Que a sua graça bendita e inaudita seja sobre a sua igreja aqui prostrada diante do Senhor, agora e por todo sempre. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor nos amou, enviando Jesus ao mundo para se oferecer em nosso lugar. Que neste Natal não haja em nós insistência em continuar a viver uma vida do nosso jeito, a viver a vida do mundo, fazendo as coisas conforme a nossa própria vontade. E assim, Senhor, nosso Deus, coloque em nós essa disposição de nós vivermos a vida de Jesus todos os dias da nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ide em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém.